Hello everyone, hello everybody, my dear students of the 8th D and E. Eu disse olá pessoal, olá, todo mundo, everybody, everyone é a mesma coisa, gente, pessoal, todo mundo, tá? Todos. Queridos estudantes, my dear students, meus queridos estudantes of the do, né? Oitavo, D, N, I, D e E. Hoje nós vamos estudar algo diferente porque nós estávamos estudando o quê? Quem se lembra? Verbos, né? O nosso último conteúdo foi o quê? Regular verbs, né? Mas nós não vamos parar de estudar verbos, não. É só para dar uma esparecida aí com relação aos verbos, tá? Eu trouxe hoje um vocabulário diferente aí para vocês aprenderem, referente a quantidades contáveis e quantidades não contáveis. Como assim, professora? Há quantidades que nós podemos contar e há quantidades que nós não podemos contar. Por exemplo, você pode contar as estrelas do céu? Você pode contar a quantidade de água que contém em um rio, um lago, no mar, por exemplo? Você pode contar quantos grãos de arroz há numa saca ou de feijão? Quantos grãos de açúcar há num quilo de açúcar? É impossível, tá? Você pode contar a quantidade de colheres de açúcar que você colocou no café. Você pode contar a quantidade de copos de água que você bebeu. Você pode contar a quantidade de litros de água que há numa caixa. Mas a água que há no rio, no lago, numa lagoa, no riacho, no mar, você não pode contar, certo? Então, em inglês, para quantidades contáveis, se usa uma expressão. Para quantidades não contáveis, outra expressão. Então, hoje nós iremos aprender como se pergunta quantos, quantas, quanto, quanta, muito, pouco em inglês, certo? Preste muita atenção para você não chegar lá na frente e usar uma expressão que indica quantos ou quantas, quanto ou quanta, de maneira errada. Usar uma expressão que é para quantidades contáveis, sendo que ela é para ser usada para quantidades não contáveis, certo? Preste bastante atenção. Esse conteúdo dessa aula é o mesmo que eu enviei para vocês em PDF, tá? Preste atenção no vídeo aula, porque quando você assiste o professor explicando, fica mais fácil para você aprender, fica mais fácil para você fazer as tarefas que o professor passou para casa, fazer a prova que em inglês se fala proof ou exam ou evaluation, tá? Test. Então, let's there. Hey there, let's there. Eu disse, oi, gente. Vamos lá? Porque oi, gente, também, gente, pode ser hey there, tá bom? Hey there. Oi, gente. Tá bom? Hi there, hey there. Então, eu quero dizer para vocês que quando eu não coloco referência no que eu posto, nos meus vídeos aulas ou nos meus PDFs, é porque tanto os textos quanto as figuras foram feitos por mim, tá, gente? Porque se tem uma coisa que eu abomino é plágio, tá, gente? Quando eu faço algo, copio algo de alguém que eu acho interessante, eu coloco lá a referência, tá? Como, por exemplo, aquele texto lá eu dei uma aula sobre a importância da língua inglesa, que eu peguei na internet. Eu coloquei lá o site, tá bom, gente? Eu não faço... Essas figurinhas aí foram feitas por mim, os textos, né? Às vezes a gente comete alguns erros, mas é inevitável, tá?
Então, vamos começar aí nosso texto, tá? Nossa aula, quer dizer, o estudo do nosso texto aqui. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, eu não coloquei a data, porque eu vinha colocando data, aí eu preciso regravar, tá? Porque depois eu tenho que aplicar esse conteúdo para outras turmas e eu tenho que regravar. Às vezes a gente regrava porque a gente vê que há necessidade de acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa que a gente viu que não ficou legal. Mas quando fica legal para a gente regravar, é ruim. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, teacher, né? Professor, professora a nível fundamental, fundamental 1, fundamental 2, médio. Porque quando é professor já de universidade, eles já intitulam como professor, né? Cada lugar com a sua cultura. E usa Saldanha. Discipline English Language, Unit 50th, né? Quinta unidade. Year 8th, oitavo ano. How much the shoes? Olha aí já é uma expressão. How much the shoes? Você vai perguntar quanto custa alguma coisa em qualquer lugar onde você for comprar, você vai falar how much. Se você não souber o nome do produto, já é um bom tamanho, já está de um bom tamanho, porque você pode apontar o produto e falar how much. Aí o vendedor, né, vendedor que é seller, né, vai lhe falar o valor do produto, tá? Então, aqui eu fiz esses sapatos femininos lindos aí, essas botas cor-de-rosa, tá? Girl, the best. Girl significa menina, garota, moça. The best, o melhor, tá? É lógico que a loja tem que fazer a propaganda do seu produto, né, gente? Eu não gosto de botas. Eu até tenho, mas eu não gosto de botas não, porque eu ganhei. Mas eu não gosto de botas não, tá? Eu gosto de um sapatinho mais assim, que a gente vai sair já, pão, o pezinho lá dentro, não precisa de abotoar. Às vezes a gente sai apressada, né, para não calçar um pé de um, pé de outro, tá? Eu já fiz isso, viu? Eu já fiz isso. Certa vez eu fui para a igreja, um pé de um sapato e um pé de outro. Só que era chinelo, sapatinho de dedos, tá? Chinelinho de dedos. Então o garoto perguntou assim, ó. How many flowers are there in the vase? Quantas flores há no vaso? Vocês perceberam quanto custa o sapato? Foi how much. Quantas flores? Quantas? How many? Tá vendo? Porque as flores você pode contar, tá? O dinheiro também você pode contar, mas você não sabia o preço do sapato. Você não sabia. Então, quando você não sabe, você usa how much, tá bom? Você não sabe a quantidade? Olha lá, teacher usa Saldanha porque fui eu que fiz a figurinha. Prosseguindo aí, preste atenção no texto, porque dos textos eu tiro as questões para o simulado, dos textos eu tiro as questões para as tarefas de casa, dos textos eu tiro as questões para as provas, tá? Prova em inglês se fala como? Proof, que também é exam, que também é teste. Lá eles usam mais exam, mas eu às vezes coloco proof, porque nós usamos mais prova, avaliação. Eu vou ler, depois eu vou traduzir, vocês prestem atenção. Mas primeiro, olha os garotinhos aí, a figurinha feita pela Pro também. Os garotinhos que perguntaram lá o preço dos sapatos e quantas flores há no vaso. O menininho curioso lá que chegou na loja. A menininha se interessou pelos sapatos, perguntou how much the shoes. O garoto já perguntou quantas flores há no vaso. Ele estava interessado na matemática, tá? Inclusive, eu quero passar um vocabulário de matemática sobre matemática e inglês para vocês numa dessas aulas de sábado aí, tá? Esses vocabulários aí referentes a essas disciplinas. E vamos começar com matemática. Eu vou ler o texto e logo depois eu vou fazer a tradução. Fiquem ligados, tá? Stay tuned. Fiquem atentos, fiquem ligados. Let's read. Dialogue between seller and customer. The girl asked, how much the shoes? $20. The boy asked,
How many flowers are in the vase? 4 flowers. Então, olhem que os meus textos são sempre pequenos, porque eu acho que é de forma bem gradual que se aprende. De que adianta eu pegar um texto imenso e vocês não darem conta desse texto? Não vai adiantar nada. Então, observem aí, tá? Que sempre que eu começo os meus textos, eu falo, let's read, vamos ler. Eu acho que todo mundo já sabe. Vamos ler, let's read, vamos jogar, let's play, vamos andar, let's walk. Vamos ver, let's see, vamos ouvir, let's listen to. Então, você já sabe que a palavra let's é chamando para fazer alguma coisa, tá bom? Então, diálogo, a palavra diálogo pode ser escrita desse jeito aí, ó. E pode ser somente até a letra G, sem o U, E. Que a pronúncia sem o E vai ser dialogue. E aí, essa pronúncia aí é dialogue, tá? Diálogo entre, né? Entre vendedor e consumidor, comprador, cliente, customer, né? Customer é quem? Cliente. Seller é o quê? Vendedor, tá? A garota perguntou. The girl asked. A garota perguntou. Asked significa perguntou, perguntava, perguntaram, perguntamos. Passado de ask. Verbo perguntar, investigar. How much the shoes? Quanto custam os sapatos? Desculpa a janelinha aí, tá? Aí o vendedor, né, que é seller, respondeu $20, né? $20. $20 em português deve ser uns R$100 por aí, eu acho. Eu estou por fora, mas deve ser. Então, the boy asked, o garoto perguntou, how many flowers are in the vase? How many, quantas flowers, flores. Quantas flores? Ah, eu esqueci o there aí, gente. Mas pode ser estão, né? Pode ser também aí, estão no vaso. Não ficou errado também, não. How many flowers, né? Are in the vase. Não ficou errado também, não. Porque pode ser traduzido assim, ó. How many, quantas? Flowers, flores. Are, estão, porque are significa são, estão, somos, estamos, é ou está só quando vem com e o é ou está, certo? Somos ou estamos quando vem com o i. São ou estão quando vem com they, tá? Então, aí estão, porque é plural, flores. Estão no vaso. O vendedor respondeu, né? O vendedor tem que tratar bem as pessoas. O menino não estava interessado em comprar as flores. As flores estavam enfeitando a loja. Mas ele queria saber, ele está aprendendo a contar, um garotinho. Então, o vendedor respondeu 4 flowers, 4 flores, certo? Então, em português, a gente usa também quanto, quanta, quantos, quantas, tipo, quanta água no rio, né? Letra B, quantos irmãos você tem? Letra C, quanto custa os sapatos ou quanto custam os sapatos. Em inglês, a expressão quanto ou quantos e quanta ou quantas é how much. E a expressão quantos e quantas é how many. Por que que eu expliquei isso? Porque você vai perguntar alguma criança já perguntou. Quantas estrelas há no céu? Nossa, quantas estrelas no céu, não é? Então, às vezes é quantas, às vezes vem no plural, tá? Mas inglês quantos ou quantas, né, para quantidades contáveis, vai ser how many, tá? O how much é quando você não pode contar, pode significar quanto ou quanto. Às vezes você diz, nossa, quanta chuva. Nossa, quanta água no rio, né, no mar.
Quanta água, quanta estrela no céu. Mas no céu, às vezes, muitas vezes a gente fala no plural. Nossa, quantas estrelas no céu. Tantas estrelas, né? Quantas? Então, prosseguindo aí na setinha, how much é uma expressão usada para se perguntar o preço das coisas e também para quantidades que não se pode contar, né? Uncountable. Uncountable significa incontáveis em inglês. Exemplo, letra A. How much water in the river? Quer dizer, quanta água no rio, tá? Letra B, tá, gente? Eu repeti aí, mas é letra B. How much stars on the sky? Quantas estrelas no céu? Quem conta? Ninguém consegue contar as estrelas do céu. Letra C, gente, aí é a C, tá? Mas esse erro aí também não vai interferir em nada, não. O importante é vocês aprenderem aí sobre essas expressões. How much the blouse? How much the blouse? Quer dizer, quanto custa a blusa? Qual o preço da blusa? Essa linda blusa escrita o quê? I am the best. Oh, quanto orgulho, quanto egoísmo. Eu sou o melhor. Aonde? Então, olha aí, textos, imagens da professora Ilza Saldana Ribeiro. Porque às vezes eu coloco assim, porque às vezes alguém pode até pensar, gente, não é malícia não, gente, é prudência, tá? Nossa, ela não coloca referência de nada. Gente, quando eu pego de outras pessoas, eu coloco a referência, viu? Quando as coisas são minhas, eu não coloco referência. E eu aí só coloquei isso aí, que é para alguém não dizer que eu não coloquei a referência, tá? É porque fui eu mesma que criei tudo isso aí, que fiz. Eu aprendi com alguém, mas eu um pouquinho com um pouquinho com outro, eu não vou lembrar, né, gente? Com quem eu aprendi. Todo mundo aprende com alguém. Agora vamos ver as expressões. Nós vimos as expressões quanto, quanta, quantos e quantas, tá? Para quantidades que não se pode contar é how much. Esse much escreve como M-U-C-H. Como é que escreve o how? H-O-W. How much. Para quantidades não contáveis. Quanto, quanta, quantos ou quantas. How many para quantidades contáveis. Quantidades que você pode contar. Agora nós vamos ver as expressões pouco, pouca, muito, muita, que aí já dá para se ver que much significa muito para quantidades que você não pode contar. Many também significa muito, ou aliás, muitos, muitas, para quantidades que você pode contar. Tá? Então, much e many é para quantidades grandes, tá? Little e few para quantidades pequenas. É uma maneira de se definir, né, a significação dessas palavras. Little e few para quantidades pequenas. Digamos, ou aliás, podemos dizer que few é antônimo de many. Né? Também é para quantidades que você pode contar. E little é antônimo de much, porque little você não pode contar. Little boy, tamanho do menino, pequeno menino, tá? Muitas vezes também você pode usar, tá? Little girl, pequena menina, menininho, menininha, tá? Nesse caso aí você não está contando. Você não está contando os metros. Você também olha para o menino, você não sabe o tamanho dele, não. Só se você pegar o metro, uma fita métrica para medir, tá? Você não sabe, por isso que também é little. Agora você olha para um cesto de frutas, ali você pode contar, né? Se for muito, vai ser o quê? Many. Se for pouca, vai ser o quê? Few. Você olha para uma quantidade de mangas no pé de manga bem carregado que você não pode contar, você vai usar much.
Se você olhar para um pezinho de manga pequenininho que começou a dar uma manguinha ou duas, que você pode contar, vai ser o quê? Você pode contar, vai ser fio, tá? Você pode contar, vai ser fio, tá bom? Se você não puder contar e for pouca também, vai ser little, tá bom? Quantidade de algo que você não pode contar pouca, vai ser o quê? Little, tá bom? O rio tem pouca água, little, tá bom? Muita água, much. O cesto tem pouca fruta, few. Tem muitas frutas, many. A lot, né? E lots of, ou lot of. Essas aí podem ser usadas em quaisquer situações, tá? A lot significa muito, muitas, né? Tanto para quantidades contáveis como não contáveis. Do mesmo modo, lots of ou lot of, certo? Então, vamos ver aí. Olha aí nesse gráfico aí que eu coloquei. Aí eu vou ter que usar óculos, porque as letras estão muito pequenas. Então, a primeira faixa verde aí tem assim, ó. There are many oranges in the basket. In the basket. Quer dizer, there are. Quer dizer, there are. A. É a do verbo haver plural. Há muitas laranjas. Ó, there are. Há many. Muitas. Oranges. Laranja. Pode ser oranges também. In dentro, tá? On, em cima. On the, in the, significa no, na, nos ou na, só que in the é mais quando é dentro de alguma coisa, na, no, dentro de alguma coisa. On the, na, no, nas, nos, se refere em cima de alguma coisa. Agora, at the já significa também na, no, nas ou nos, mas é um ponto de referência, um ponto, um local. O ônibus para em tal lugar. Né? Agora, o ônibus está dentro da garagem, na garagem. O ônibus está na garagem, dentro da garagem, in the. O ônibus para em tal ponto, at the. Certo? Não é difícil não é difícil de distinguir essas expressões, de diferenciá-las. Às vezes a gente faz confusão, eu já fiz confusão, mas hoje eu não faço mais. Então, a tradução, há muitas laranjas no cesto, não é? There are many oranges in the basket. Countable, quer dizer, você pode contar, né? Olha lá, countable. Você pode contar. Countable, para quantidades que você pode contar. São quantidades contáveis, countable, tá? Então, olha lá. A outra figurinha que está aí, ó, do lado de many e few. Many e few, tá? São para quantidades contáveis. Many para muita coisa e few para pouca coisa. Few é antônimo, é uma palavra antônima ou antônimo de many. Um vocábulo antônimo ou uma palavra antônima, tá? De many. Quando você fala antônimo, você está se referindo ao vocábulo. Antônima, você está se referindo à palavra, tá? Antônimo também é contrário, né, gente? Palavra contrária a outra. Então, na figurinha verde aí ao lado de many e few tem assim, ó. There are few oranges in the basket. Quer dizer, há poucas laranjas no cesto. Vocês entenderam? Aí, embaixo, onde tem uncountable, nós temos para quantidades que não se pode contar. Tem much e tem little. Little é antônimo de much. Much significa muito, muita, muitos, muitas, para quantidades incontáveis, uncountable, tá? Incontáveis. Little, você pode contar. Ou, aliás, desculpa, para quantidades pequenas que você não pode contar, tá bom? Little você não pode contar, para quantidades pequenas. Few para quantidades pequenas que você pode contar, tá bom? Então, olhem aí. There is much sugar in the coffee. Quer dizer, há muito açúcar no café. A outra lá, ó. There is little sugar in the coffee. Quando o café está amargo, não coloca açúcar de jeito nenhum. Há pessoas que gostam do café amargo.
Há pessoas que não gostam. Eu sou meio termo, tá? Eu não gosto nem amargo de tudo e nem doce demais, sabe? Ao ponto de ficar a gente com os lábios preguentos. Então, olha lá no meio, a lot, lots of, poderia ser também lot of. Eu coloquei, olha lá, setas, quer dizer que pode ser usada, as expressões do meio podem ser usadas nas duas situações, certo? Então, é bom prestar atenção nesse gráfico. Prosseguindo aí o nosso vídeo aula. A nossa aula. Usa-se many e much para se referir a grandes quantidades. Usa-se little e few para pequenas quantidades. Aí é uma maneira de você distinguir as duas expressões. Lembrando que little é antônimo de much e few é antônimo de many, tá? Eu não li isso em lugar algum, mas está claro demais. Dá muito pra gente entender. Ter esses óculos aqui, porque ele é só para letra pequena e aí fica estragando mais ainda as vistas da gente. Então, quanto a many e much, já se estudou que many é muitos ou muitas para quantidades contáveis. Veja, letra A. There are many pencils in the boxes. Quer dizer, há muitos lápis nas caixas. Lembrando que a palavra pencils pode significar lápis e pode significar também pincéis, certo? Ampliando o vocabulário aí. Letra B, ou letra B, né? Letra B. There are many books on the my table. Quer dizer, há muitos livros em cima da mesa. Há muitos livros em cima da mesa. Em inglês eu digo, there are many books on the my table. Lembrando que table também pode significar tabuleiro, gente, tablet, né? Também eu acho que sim, eu acho. Mas tabuleiro eu sei que significa. Ampliando o vocabulário de vocês aí. Much também pode significar muitos ou muitas. E ainda, muito ou muita para quantidades não contáveis. Quantidades que você não pode contar. Por exemplo, há muita manga, né? Nesse pé de manga. Eu vou usar, né? There are much mango, né? Do pé de manga. Então, observe, eu ia falar em inglês, porque em inglês observe é meu, observe. Letra A, né? Ou letra A. Much birds on the big tree. Much birds on the big tree. Muitos pássaros na grande árvore. Quem conta? Ninguém é capaz de contar. Revoada de andorinhas numa árvore quando elas vão dormir. Quem é capaz de contar? Ninguém. Então, a quantidade de pássaros numa grande árvore não se pode contar. Letra B, né? Letra B. There is not much water in the river. Não há muita água no rio. Então, vai ser much. Você não pode contar a água do rio, tá? Few, né? Few significa poucos ou poucas. E assim como many é usado para quantidades contáveis. Por isso que eu digo que few é antônimo de many, many é antônimo de few. Letra A. There are few books on the table. Quer dizer, há poucos livros em cima da mesa. Pode-se contar os livros em cima da mesa. Claro que pode-se contar, não é? Uma mesa não é tão grande. Por grande que seja a pilha de livros, dá para você contar. Little significa poucos, poucas, pouco ou pouca, e assim como much é usado para quantidades não contáveis. Então, little é antônimo de much. Letra A. Today there is little water in the river. Quer dizer, hoje há pouca água no rio. Eu digo em inglês, today there is little water in the river. Podemos considerar que few é antônimo de many. Usa-se few, poucos, poucas, e many, muitos ou muita, para quantidades contáveis.
Para quantidades contáveis, usa-se few e many. How many? Tá? Para quantidades incontáveis, usa-se little, much, how much. E lot of ou a lot of é para as duas expressões, tá? Contáveis ou não contáveis. Letra A. Mary has many brothers. Quer dizer, Maria tem muitos irmãos. Letra B. Peter has few brothers. Pedro tem poucos irmãos. Nós podemos contar os irmãos de Maria e os irmãos de Pedro. Por isso que usou-se aí many e few, tá? Many e few. Podemos considerar que little é antônimo de much. Olha aí, eu pensei que eu não tivesse colocado. Usa-se little, poucos, poucas, pouco, pouca, e much, muitos, muita, muito, muita, né? E também no plural aí, muitas, né? Ou muitos, para quantidades incontáveis, né? Usa-se little e much. Letra A. This juice has little sugar. This juice has little sugar. Esse suco tem pouco açúcar. Quem é capaz de contar os grãos de açúcar que há no suco? Ninguém. Você pode contar a quantidade. Agora, a pessoa que colocou, eu coloquei tanto, 7 colheres. Depende da quantidade, né, gente? Depende da quantidade. Se for numa jarra, tá? Eu coloquei 1 colher. Aí a pessoa que colocou sabe o tanto, mas quem não sabe tem que usar mates, né? Letra B, gente. Letra A de novo aí, ó, mas é letra B, tá? Isso aí também não vem ao caso. É A, B, C. Carol has much hair. Carol tem muito cabelo. Quem é capaz de contar os fios de cabelo de uma cabeça? Ninguém. Letra C. Nós não podemos... Aliás, não é nem letra aí já explicando. É porque, assim, automaticamente a gente vai passando, aparece a letra e não é nem a gente que escreve, tá bom, gente? Nós não podemos contar o açúcar do café e nem os fios de cabelo de Carol. Quanto às expressões lots of e a lot, tem lot of também que eu não coloquei, mas tem também. Podem, viu, gente? Podem, é no plural. A Pro errou aí, é podem. Tá? Aí a concordância aí não está legal. O a Pro clicou na letra e não apareceu ou foi um descuido da Pro. É podem. Podem ser usadas para quantidades contáveis e incontáveis. Ambas significam, olha outro erro aí, não é significas não. Significam, mas eu estou corrigindo aqui, tá? No PDF eu corrigi. Aqui eu estou corrigindo oralmente, tá bom? Falando. Ambas significam muito, muita, muitos ou muitas. São normalmente usadas em orações afirmativas. Observe os exemplos. Letra A. He, it. Não façam confusão com a pronúncia dessa palavra, porque EA tem o som de I, do nosso I mesmo, tá? He eats é o verbo comer na terceira pessoa do singular. He eats a lot rice. Lembrando que essas expressões aí, tá? Elas são usadas mais na forma, olha a forma lá que está escrita, forma afirmativa, tá? Em orações afirmativas. He eats a lot rice. Normalmente, mas elas podem ser usadas também em expressões, em outras expressões que não sejam afirmativas, tá? Normalmente, é normal usar mais em frases afirmativas, em orações afirmativas. Ele come muito arroz. He eats, né, voltando a letra A lot rice. B, I like a lots of, or engraçado que é lots of, mas quando não tem o S fica lot of. Eu acho engraçado essas pronúncias inglesas. I like a lots of orange, quer dizer, eu gosto muito de laranja. Pode ser lots of ou
Lorov. Olha aí, tá vendo? Olha o Lorov aí. Eu pensei que eu não estivesse me lembrado dele. E ainda há, olha aí, gente, tem outra. Ainda há plant of, que significa também a mesma coisa de lots of, lot of ou a lot, tá? Plant of. Essa é pouco conhecida. Significa a mesma coisa. Letra C. She has plenty of plates to wash. Quer dizer, ela tem muitos pratos para lavar. She has plenty of plates to wash. Ela tem muitos pratos para lavar. Então, eu coloquei aí texto de novo, imagem da professora Isomaria Saldanha Ribeiro. Não é orgulho, não é egoísmo, nada disso. É para quê? Para não dar lugar a alguém de dizer, ela não colocou a referência. Eu coloco, gente. Quando eu pego de outras pessoas, eu coloco a referência, tá? Lembrando mais uma vez. Então, aqui, homework, dever de casa, devolutiva até o dia 30/1, tá? With God, com Deus. Era para ser stay with God, tá? Mas não ficou errado também, não. Ó, kisses, teacher Ilza Saldanha. O dever aí não está difícil, tá? Eu não vou ficar lendo o dever, porque não está difícil. O primeiro, só vou fazer só em alguns pontos. Ó, o primeiro aí, first, é para você traduzir para o português essas expressões aí, tá? Para traduzir, reescrever essas frases que estão em inglês e em português. O segundo já é para traduzir para o inglês, tá? Elas estão em português, vocês vão reescrevê-las em inglês. O terceiro é para completar as frases, esses traços e underlines, traço em inglês, underline. Vocês virão completar com mats ou many, tá? Colocar nesses traços aí, aquelas palavrinhas lá que estão com letras maiúsculas. Mats ou many. Deixa eu ver se tem mais. O quarto. Tem o quinto. O quarto é para completar com few ou little. Olha lá, o quarto é para completar com few ou little. Esses traços aí, vocês vão escrever few, F-E-W, ou little, L-I-T-T-L-E. Deixa eu ver o outro aqui, tem outro quesito. O quinto, 50th, com a ajuda do tradutor do Google, ou qualquer outro tradutor, dicionário, vocês vão traduzir as frases abaixo, tá bom? Traduzir para o português também. Tem duas questões aí que é para traduzir para o português. E aí, agora que eu coloco, porque os óculos, porque às vezes são pequenininhas. God blesses you, né? Deus abençoe vocês. Eu quero lembrar mais uma vez que eu já vi essa expressão, essa daí eu já vi. Essa eu copiei, mas a gente fala também demais. Deus te abençoe, né? A gente fala, não precisa colocar referência disso aí. Quer dizer, a figurinha fui eu que fiz, agora a expressão eu já vi, tá? Mas eu já vi diferente. God bless. Ora, terceira pessoa. O verbo tem que ser blesses, porque os verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, O e Z, na terceira pessoa do singular acrescentam ES, tá? I stay here. Eu fico por aqui, né? See you next. I went. Kisses.